Salve, salve, Universo Narrado! Hoje eu vou vir aqui fazer uma retratação pública. E eu acredito que ela deva ser pública, haja vista que quando eu falei a fala a respeito da qual vou me retratar, foi de forma pública aqui também no YouTube, então me parece razoável a retratação também o ser. Bom, vamos lá, do qual que é o contexto aqui, né? Ontem eu fiz uma publicação no Instagram, e essa publicação, eu recebi um comentário lá de um indivíduo em que ele traz à tona talvez uma certa contradição entre algo que eu disse e algo que eu fiz. E de fato essa contradição existiu e eu achei que seria relevante trazer e fazer essa retratação aqui diante da comunidade. Qual que é o contexto, tá? Explicando rapidamente aqui, talvez eu deixe o link da publicação ou o vídeo que eu fiz lá no Instagram aqui no final para você se situar. Mas o contexto é o seguinte: tem um indivíduo aí que ele é professor de matemática em um instituto federal e ele adquiriu o nosso exemplar da primeira edição do Lições de Cálculo. Inclusive eu estou cheio de livro aqui, que eu estou estudando algumas coisas, mas enfim, eu não estou com nenhum exemplar do Lições de Cálculo aqui. Ele adquiriu o livro e ele adotou o livro como referência bibliográfica ali na sua turma de Cálculo 1. E ele entrou em contato com a gente através do número da nossa editora, a editora 314, contando um pouquinho de sua experiência e tal, e o contexto é esse. Ele fala o seguinte, ó: eu gostei muito do estilo dissertativo, focado em conceitos, sou professor do Instituto Federal, tenho turmas de cálculo 1, estou colocando esse livro na bibliografia básica. E depois ele conta sobre os resultados que ele teve. Ele diz o seguinte: compartilho outro feito bacana, depois no final do semestre, né? Sou professor novato no Instituto Federal, cheguei em 2025 inovando com a vossa bibliografia. O índice de reprovação com essa pegada conceitual caiu assustadoramente. Turmas de cálculo 1 aqui tinham um índice de aprovação de 30%. E em 2025/2 foi da ordem de 5%, e a bibliografia foi um dos responsáveis. Ele atribui a nossa bibliografia um dos responsáveis. Por isso, pô, um negócio super legal, né, cara? O cara adotou o nosso livro como referência no curso de cálculo 1, teve um excelente resultado, ele disse que curte muito a abordagem do livro e que teve um resultado super legal, a reprovação diminuiu muito, disse que os alunos estavam entendendo muito bem os conceitos e tal, o que pra gente é super massa. E qual é o lance? A gente tá agora na ocasião de lançar a segunda edição do livro, que a gente fez várias correções, colocamos exercícios novos, teoria nova, diversas correções que os leitores sugeriram. Inclusive vou deixar o link aí embaixo para isso, espera caso você queira acessar. Mas aí o que eu falei? Falei, velho, eu lembrei desse camarada e falei, velho, sabe o que a gente tinha que fazer, bicho? Pô, a gente tinha a gente tá pensando em várias coisas legais para fazer para quem comprou o livro da primeira edição, que foram as pessoas que confiaram no nosso trabalho quando a coisa estava começando. E esse foi um dos caras, comprou o livro da primeira edição, adotou como referência lá na universidade, pô, animal. Aí eu falei assim, galera, velho, a gente tem que doar, sei lá, 30, 40 livros para essa universidade, já que esse cara tá querendo adotar esse livro como referência bibliográfica lá, para que os alunos possam também pegar o livro na biblioteca e poder ler e tal. Eu falei, cara, vai ser muito legal isso. Só que tinha dado um problema no número da editora, a gente tinha perdido as conversas, os contatos, e eu tinha perdido o contato desse camarada aí. Aí eu fiz esse vídeo, falando, galera, me ajudem a encontrar esse cara, compartilhem esse vídeo pra gente poder encontrar ele. Já o encontrei, ele me chamou no Instagram e estamos combinando de fazer essa ação aí, de entregar e doar esses livros lá pra universidade, depois eu atualizo você sobre isso. Mas, todo o contexto, caramba, isso aqui foi só a introdução, foi só o contexto. Nessa publicação, um indivíduo teceu o seguinte comentário, Lucas Davi, falou o seguinte: e aquela história de, se começarem a usar nosso livro como referência base nas universidades, teremos falhado em nosso objetivo. Não é um livro para matemáticos e tudo mais. Meio estranho. Tendo dito isso, não dou a mínima. Tô feliz que você está recebendo reconhecimento, tá ajudando mais pessoas. Vou garantir meu exemplar da segunda edição. Maneiraço, Lucas Davi. Cara, qual que é o contexto que o Lucas tá trazendo aqui, né? Eu fiz um vídeo quando a gente lançou a primeira edição do Lições de Cálculo. Eu vou deixar o vídeo linkado aí também, se você quiser assistir. Esse vídeo era essencialmente reagindo a um vídeo do Corre de PhD e respondendo algumas críticas, algumas pontuações que fizeram sobre o nosso livro. E lá eu digo que é um livro que não foi escrito por matemáticos, porque eu acho que boa parte das críticas que o Corre fez eram críticas que, na verdade, para mim foram elogios. Que ele disse que de vez em quando eu abro mão do rigor e prezo muito mais pela intuição e algumas ideias não são apresentadas de forma totalmente rigorosa. E eu falei, velho, mas a verdade, a proposta do livro é essa mesmo. Não é um livro feito para matemáticos, no sentido de agradar um matemático. Porque para agradar um matemático, eu tinha que prezar muito mais pelo rigor do que, por exemplo, pela didática e pela intuição das ideias. E a gente escolheu o caminho contrário, de justamente priorizar a intuição, a didática, o melhor caminho que o aluno poderia trilhar para ele extrair a melhor compreensão das ideias. E em diversos momentos a gente abre mão do rigor em troca disso. Nesse sentido, então, é um livro feito para entusiastas, para quem quer ser físico, para quem quer ser engenheiro, para quem estuda química, para quem faz ciência da computação e etc e tal. Todos os cursos, menos os matemáticos, porque a gente sempre escolhia, quando a gente tinha uma bifurcação, cara, eu vou escolher o caminho mais intuitivo para o estudante capturar a essência dessa ideia e entendê-la, ou o caminho mais abstrato e rigoroso para a gente fazer de modo formal, mas que pouquíssimas pessoas
pessoas vão entender, ou que a maior parte dos estudantes vai ter dificuldade de entender. A gente sempre escolher o primeiro caminho, beleza? Então, eu continuo, na verdade, dizendo a mesma coisa e sustentando isso. Não é um livro feito para matemáticos, é um livro feito para que qualquer um possa compreender o conceito, entender e realmente capturar a essência da informação e aprender o cálculo da forma mais fluida possível. Tanto acho que fomos que logramos êxito nessa missão, que tá aí, o professor lá na Universidade Federal adotou o livro e ele mesmo disse que reduziu assustadoramente o índice de reprovação da galera, que a galera capturou muito bem os conceitos e entendeu bem as ideias. Então acho que nesse sentido foi um sucesso. Mas, nesse vídeo eu também digo que, desse modo, se o nosso livro fosse adotado em universidades, seria para mim um forte indício de que nós tínhamos falhado na nossa missão. Eu falo isso lá. Deixa eu explicar por qual motivo que eu falo isso, tá? Porque na maior parte da minha experiência acadêmica, não sei se a sua foi assim, cara, eu fiz 2 universidades, eu fiz um mestrado em física teórica na UFMG também, sempre em universidades federais, e quase sempre a minha experiência acadêmica era o seguinte: os acadêmicos, os professores, eles eram indivíduos que sempre escolhiam o primeiro caminho. Desculpa, o segundo caminho em relação ao primeiro. A maior parte deles sempre priorizava muito mais o jargão técnico, o formalismo, do que a intuição do aluno. Isso fazia com que muitas vezes os alunos ficassem perdidos, porque a escolha feita priorizava muito mais a estrutura e o rigor do que o entendimento do aluno. Cara, só que eu sou professor, sacou? Eu não tenho compromisso nenhum com os matemáticos, com os físicos, com os acadêmicos, né? Com os cientistas. Meu compromisso é com o estudante, é em fazer com que ele consiga percorrer pelo caminho mais fluido e belo possível aquele caminho de poder construir o conhecimento e apreender o máximo do que ele pode daquele objeto de estudo. Esse é o meu compromisso. E, enfim, na minha experiência acadêmica, quase sempre os professores eles escolhiam o outro caminho, de priorizar muito mais o rigor, o tecnicismo, os jargões, do que o entendimento e a compreensão das ideias. Então um exemplo muito simples é o seguinte, cara, teve uma matéria que eu fiz logo no primeiro período da faculdade, em que a bibliografia principal adotada, ela era de um livro de um professor da universidade, e era um livro que todo mundo odiava, ele era muito difícil, ele era muito abstrato, ele era um livro ruim pra cacete. Quer dizer, ruim pra cacete eu julgava naquele contexto, do primeiro ano de faculdade. Ele era muito ruim, saca? Depois de alguns anos, quando eu tava me formando e entrando no mestrado, eu até tive contato com esse livro, dei uma folhada e falei, pô, que livro foda. Um livro muito rigoroso, muito técnico. Mas enfim, eu comecei a achar esse livro bom quando eu tava lá no mestrado. Mas enfim, o livro era adotado como referência para quem estava no primeiro ano da faculdade. Então, para aquele contexto, o livro era muito ruim. O livro era pouco didático, era pouco conceitual, enfim, era muito ruim no sentido de realmente te apresentar de forma intuitiva as ideias, era extremamente técnico. Então, os acadêmicos, os professores do departamento de matemática, todos eles, respeitavam muito o livro. Mas enfim, eles escolhiam adotar o livro para quê? Para quem estava acabando de entrar na universidade. E para esse público o livro era muito ruim. Enfim, nesse sentido que eu falei que, cara, pra mim, se o nosso livro for adotado na universidade, a gente errou. Porque pra ele ser adotado, eu entendi, pela minha experiência acadêmica, que teria que ser um livro que agradaria os professores, os acadêmicos. E eu tenho certeza que esse é um livro que os desagradaria. Porque o tempo inteiro, na bifurcação, eu escolhi o caminho que priorizava o entendimento, que priorizava o estudante, que priorizava a compreensão pelo aluno, e não agradar um acadêmico. Saca? Esse foi o contexto em que eu disse isso. Enfim, dito isso, eu realmente acho que em vários contextos acadêmicos, o nosso livro ele jamais seria adotado, porque ele é um livro que eu acredito que seria muito positivo para o aluno, para o estudante, para a sua compreensão e para a sua construção de conhecimento, para quem está tendo contato com as ideias pela primeira vez, mas ele dificilmente agradaria o acadêmico por isso, porque a gente sempre escolhe muito mais a intuição enfim, facilitar o caminho para o estudante do que o rigor e o tecnicismo, certo? Enfim, essa foi a minha experiência acadêmica. Então é nesse sentido que eu falei que se o livro fosse adotado em universidades, para mim seria sei lá, eu não lembro como que eu disse, mas é isso, seria talvez um exemplo, né, de que a gente falhou na nossa missão, porque para mim significaria que o livro estava agradando muito mais acadêmicos, professores que priorizam o tecnicismo do que de fato estudantes e pessoas que priorizam o entendimento. Mas enfim, eu fiquei muito feliz, a verdade é que eu fiquei muito feliz quando a gente recebeu essas mensagens que eu te mostrei aqui no WhatsApp da editora, desse professor, cara, de que ele adotou o livro como referência, de que os alunos conseguiram aprender, de que de fato o índice de reprovação diminuiu, que a galera estava entendendo as coisas. Você tá maluco? A gente fez o livro foi para isso, cara, para as pessoas poderem compreender a beleza do cálculo, entender as ideias, aprenderem, desenvolverem a sua espessura intelectual,
o livro foi feito para isso, então como que eu ficaria triste, né, de ver esse relato, né, de ver os estudantes aprendendo e, enfim, o índice de aprovação caindo e a galera realmente desenvolvendo a capacidade cognitiva, tá maluco? Isso para mim foi um sucesso. Então, enfim, eu acho que eu merecia trazer essa retratação aqui, mas veja bem, em alguma medida eu acho que tem sim um fundo de verdade no que eu disse, porque olha o contexto desse professor, ele fala, cara, sou professor novato no IF. Então, um indivíduo que tinha acabado de entrar. Eu realmente acho, infelizmente, muito difícil que professores universitários que estão há 10, 15, 20 anos na universidade, por exemplo, adotariam o nosso livro. Porque, posso estar errado, não sei, me conta qual é a sua experiência universitária aí embaixo, mas a minha experiência universitária é de professores que, cara, de verdade, eu diria que 90, jogando por baixo, 90% dos professores que eu tive na universidade, das disciplinas que eu cursei na universidade, eram de indivíduos que tinham pouquíssimo, para não dizer nenhum, compromisso com a compreensão do aluno, o entendimento do aluno, o desenvolvimento da intuição, o desenvolvimento no estudante de um gosto e de um prazer por aquele objeto de estudo. Cara, a maioria estava extremamente comprometido com o rigor técnico. Eles davam aula como se estivessem dando aula para os seus pares, para os professores do departamento de matemática. Só que, velho, não, você tem que saber, e essa é a grande arte de ser professor, né? Saber adequar a sua linguagem a quem é que está dando aula. Então, cara, se eu for dar uma aula de cálculo para os meus alunos de turma I, é de um jeito. Se eu estiver dando aula de cálculo para quem está aprendendo cálculo pela primeira vez, é de outro jeito. Se eu estiver dando aula de cálculo para quem é formado em matemática, é outro jeito. E a arte de ser professor é conseguir adaptar muito bem o nível da conversa para que você consiga capturar a atenção e extrair o máximo do público que está te escutando, né? E fazer com que ele aprenda o máximo, se desenvolva o máximo, guardadas as suas limitações. Então, enfim, a minha experiência universitária era essa, né? Boa parte dos professores pareciam que estavam dando aula para os seus colegas de departamento e não para alunos que estavam tendo contato com aquilo pela primeira vez. E são professores que iam adotar como referência bibliográfica não um livro que fosse mais didático, que eu acho que o nosso livro de cálculo bate em vários outros nesse sentido, mas o livro que fosse talvez o mais técnico, o mais rigoroso e provavelmente nesse sentido talvez o mais abstrato e o mais difícil de se compreender por parte de quem está tendo contato com aquilo pela primeira vez, certo? Então é isso, eu queria fazer essa retratação. Eu acho que, pelo contrário, eu fico muito feliz em saber que os livros foram e estão sendo adotados em universidades como fontes principais e referências bibliográficas. Eu fico feliz pra caramba. A gente vai fazer essa doação, depois eu trago a segunda parte dessa conversa aqui pra vocês. A gente vai fazer essa doação com o maior prazer lá para esse Instituto Federal lá do Espírito Santo, para os alunos. É uma alegria muito grande saber que adotaram o nosso livro e tiveram excelentes resultados com isso, e os alunos gostaram, o professor também. Tá maluco, cara, só tenho a agradecer. Inclusive, se você é professor universitário e também adotou esse livro ou gostaria de fazê-lo, comenta aqui, entre em contato com a gente, vamos trocar uma ideia. Mas é isso, eu gostaria de fazer essa retratação. Quando eu disse essa frase naquele outro vídeo, de que se eu ficasse sabendo que o nosso livro foi adotado em curso universitário, seria um indício de que a gente falhou, eu disse nesse contexto, cara, de que, pela minha experiência, saber que ele foi adotado significa que ele estava agradando muito mais acadêmicos do que, de fato, quem está estudando, quem vai realmente ter contato com o livro e quem precisa aprender, o que claramente não foi o caso, como você viu aqui, desse professor que adotou a bibliografia. Então é isso, eu realmente acredito que o professor que é muito acadêmico não vai adotar o nosso material e tá tranquilo, mas talvez não, existem vários professores, como eu disse, essa foi a minha experiência acadêmica e nem foi a experiência completa, foi 90% dela. Tinha uns 10% dos professores que realmente eram professores, queriam ensinar, estavam focados no desenvolvimento do aluno e não só no academicismo e no tecnicismo, mas o fato é que para esses 10% e para esses demais professores em quaisquer universidades que estejam muito mais comprometidos com o desenvolvimento de seus alunos do que com o tecnicismo exacerbado, cara, para eles com certeza vai fazer muito sentido adotar o Lições de Cálculo como referência, né? Porque o livro ele é focado e ele é feito para isso, né? Existem vários livros de cálculo e a gente só resolveu escrever um porque a gente enxergou que tinha uma lacuna que a gente podia preencher, que era de construir um caminho muito belo, muito bonito para se passear e aprender o cálculo da forma mais intuitiva possível. A gente achou que tinha esse espaço e a gente entrou para ocupar ele. Bom, é isso. Essa é a minha retratação. De novo, se você é professor universitário, se você está na universidade, meu irmão, manda aqui, vai ser um prazer conseguir chegar em mais estudantes e, enfim, impactar mais pessoas com o nosso material. E lembro você, então, o link está na descrição para você poder acessar a segunda edição do livro do Lições de Cálculo, caso você queira adquirir, e também se matricular no curso do Lições de Cálculo, que também tem várias atualizações e novidades em 2026. O livro, cara, tá muito animal, assim, tá super legal.
Eu vou te contar em detalhes aqui na lista de espera, mas a gente, cara, introduziu mais de 120 exercícios novos, adicionamos problemas novos resolvidos, teoria nova, fizemos várias correções sugeridas pelos leitores. Cara, ficou muito legal, eu tô muito feliz com essa segunda edição do livro. E bom, é isso, falei pra caramba aí, tá feita a minha retratação pública. Depois eu trago a segunda parte desse capítulo, quando a gente enviar os livros pra universidade lá, e pô, vai ser uma alegria muito grande saber que a turma tá adotando o livro, e que principalmente, né, não só tá adotando o livro, mas tá tendo bons resultados, tá conseguindo aprender, os alunos estão aprendendo, estão mandando bem, estão realmente ficando mais inteligentes, que é a nossa missão do Universo Narrado. É isso, espero que você tenha curtido a prosa, ficou meio longa, mas é isso, eu disse publicamente aquilo, e me pareceu correto também trazer publicamente essa retratação aqui. É isso, perfeito. Lucas, obrigado aí pelo comentário, obrigado pela confiança no nosso trabalho, né? Ele mesmo disse como foi, ele falou, de todo modo aí, cara, vou garantir meu exemplar da segunda edição. Então é isso, o link tá aí embaixo pra você também garantir o seu exemplar da segunda edição. Tamo junto, hein? Sapere áudio.